o Tribunal Superior do Trabalho manteve por unanimidade a condenação da fabricante de colchões Ortobon ao pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos, doutor André Marcília, por discriminação contra mulheres em cargos de chefia. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho, teve origem na unidade da empresa em Arapongas, no Paraná, e segundo o processo, todos os 22 cargos de gerência e os 2 de subgerência da fábrica eram ocupados exclusivamente por homens. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, afirmou que a empresa não apresentou critérios objetivos que justificassem essa ausência de mulheres nos postos de comando, caracterizando discriminação indireta. A gente acompanha aqui a decisão do juiz. Na volta, direto, doutor André Marcília. A população de Arapongas ela é de 124.838 pessoas, da qual 64.171 são mulheres, ou seja, em Arapongas há mais mulheres do que homens, há 51,4% de mulheres. Isso aqui eu estou extraindo de dados do IBGE. Então, Arapongas há mais mulheres do que homens e na empresa recorrida não há nenhuma mulher, nenhuma, em nenhum cargo gerencial, nenhum cargo, não há em um cargo, não há em nenhum cargo gerencial uma mulher. Todos os cargos gerenciais, são 24 cargos gerenciais, não há uma mulher ocupando um cargo gerencial. Em relação ao que é posto no processo, com todas as vênias, olha, eu estou lendo um acordo, eu só posso trazer elementos para os autos que estão no acordo regional, já que eu tenho limitação da súmula 126, eu não posso trazer outros elementos que não estão no acordo. Veja-se, diz o acordo regional, veja-se que nenhum depoimento testemunhal pode-se inferir razões, de nenhum depoimento pode-se inferir razões objetivas pelas quais existem pessoas de gênero masculino nos cargos de gerência, ou seja, nenhum fundamento foi dado, segundo o regional, a razão pela qual existem pessoas masculinas no cargo de gerência. Pois os testemunhas somente deixaram claro que desconhecem situações concretas e intencionadas de discriminação contra mulheres. Não é um caso de discriminação direta, não é esse o debate aqui. É de se considerar que não se observa, prossegue o regional, em nenhum dos depoimentos colhidos a participação ampla de mulheres nos processos de promoção gerencial. Quer dizer, nós temos um cenário que, além de um fato estatístico, numa cidade em que há mais mulheres do que homens, não há nenhuma mulher em nenhum cargo gerencial, e o regional relata que não tem nenhum depoimento que diga alguma circunstância que conduziu a que só tivessem homens nos cargos gerenciais, segundo põe aqui o regional no acordo. Aqui eu tenho a leitura. Ai, hein, Marcília, durante o julgamento, ministros destacaram que os dados revelam uma discriminação estrutural no ambiente de trabalho. A defesa da Ortobon argumentou que não havia provas diretas de discriminação e que a decisão se baseou apenas em estatísticas, mas o recurso foi rejeitado pela Corte. Olha, isso tudo é bobagem, isso é tudo bobagem. A gente precisa começar a tratar o que é bobagem como bobagem. Isso é bobagem. Não tem nada de jurídico nisso, nada. A nossa Constituição, ela prevê a igualdade, mas a igualdade, ela não é aritmética, não é assim, a igualdade. Então, eu, por exemplo, cada vez que eu oferecer sei lá, cada vez que eu, por exemplo, eu sou casado com uma mulher, então eu tenho que casar também com um homem para ter igualdade, e aí se eu for casado com um homem, tem 2 homens e uma mulher, aí precisa ter outra mulher também para equilibrar. Isso faz sentido? Não faz sentido, não é assim a vida, não é? Tem um presidente da República homem, então agora a gente precisa ter um presidente da República mulher também no mesmo mandato, né? Põe 2, o presidente e a presidenta, vai, também é isso? Quer dizer, não faz sentido, não é assim que a igualdade é resolvida. O Estado, ele promove políticas de igualdade, mas ele não impõe a igualdade, se é que isso é igualdade, dessa maneira, à força, multando, coibindo, coagindo. A mulher não tem que estar num cargo de gerência porque ela foi imposta lá, porque a empresa tem medo de colocar um homem e não uma mulher. A mulher tem que estar no cargo de gerência porque o Estado ofereceu políticas públicas suficientes de educação e etc, para que a mulher tenha a mesma capacidade que o homem, e aí a pessoa que está na gerência de uma empresa faça a escolha, porque esse é um outro direito que deve ser observado, que é a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, a liberdade econômica, a livre iniciativa, eu escolho quem eu quiser, pô. Então tá lá, um homem e uma mulher, putz, se eu não escolher uma mulher, eu tomo 300 pau de multa. Então eu não tenho escolha.
Não tenho escolha, eu sou obrigado a contratar. Se eu sou obrigado a contratar, a empresa não é minha. Se a Ortobon é obrigada a colocar no cargo de gerência quem esse rapaz quer, quem esse juiz, o desembargador quer, então a empresa é dele. A empresa não é do dono da Ortobon. O Estado é que é dono da empresa. Então a gente vive num país socialista. Ponto, assim. Simples assim. Se o ministro, esse senhor aí, é quem decide quem deve gerenciar uma empresa privada, a empresa não é privada, pô. Tá claro, não é? Estamos entendendo que é isso que a Justiça do Trabalho está impondo. O socialismo à força. É simples assim. Esse doutor André Marcília falou e disse, viu? Aplaudimos por aqui. Em nota, Marina, a Ortobon afirmou também que o caso envolve apenas uma das suas 13 unidades fabris e não representa a realidade da companhia como um todo. A Ortobon também ressaltou que atualmente tem uma mulher como CEO e disse manter políticas de incentivo a participações femininas em cargos de liderança. Gente, a CEO é uma mulher. Assim, na boa. A gente está falando da maior instância, não tem como recorrer dessa decisão, vocês estão entendendo? A gente não está falando que foi um juizinho ali que tomou essa decisão, não. A gente está falando aí do presidente do TST, esse senhor Balazeiro. Aliás, eu gostaria de falar para o senhor o seguinte: tem mais mulher do que homem no país. Por que então que dos 27 ministros do TST, só 8 são mulheres? Só tem 8. E outra, tem 3 cargos principais ali, né, de direção. Por que nenhum é mulher? Hein, seu Balazeiro? Se tem mais mulher do que homem no Brasil, não estou entendendo. Gente, isso aqui é papo de maluco. É papo de maluco. Ainda, a empresa ainda tem que sair dizendo, olha, vem cá, a minha CEO, simplesmente a CEO, é mulher. Assim, é muito preocupante isso. E eu vou explicar aqui o que me deixa bastante preocupada. A gente comentou aqui algumas semanas atrás um processo aberto pelo Ministério Público contra o Hospital Albert Einstein, dizendo que na sua seleção dos residentes ali precisava de mais da metade em cotas. Cotas para negros, quilombolas, indígenas, pessoas trans, com deficiência. Aí a gente começa a se perguntar, eu entrei com 2 ações, né? Uma via Partido Novo lá, o partido entrou como amicus curiae nesse processo, e outra, eu entrei na minha pessoa física contra a promotora, tá? Com processo disciplinar contra ela, porque isso é um absurdo. Quando no Brasil que a gente começa a aceitar esse tipo de interferência em atividades privadas? São empresas privadas que pagam seus impostos. É isso aí que o Marcília falou. Qual que é a diferença que a gente tem de um comunismo em que é decidido quem que você pode ou não contratar, o produto que você pode ou não produzir? Qual que é a diferença, gente? Não tem diferença. Essa que é a realidade. Mas eu peguei várias outras, fui atrás desse juiz, né? Fui atrás do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e é uma loucura. Vocês precisam ver. É um socialista total. Ele foi contra a reforma trabalhista. Ele é contra tudo isso. Claramente ele tem a cabeça total socialista. E é essa aí, progressista também. Só que aí ele vai contra a nossa legislação para enfiar isso goela abaixo das nossas empresas. Eu não estou nem aí com a ideologia, mas ele precisa seguir a lei. E a verdade é que a gente está falando um presidente do tribunal, que é a mais alta corte do trabalho do país, que está agindo de acordo com a sua ideologia e contra as leis. Ele está indo contra o que diz as nossas leis. Isso é muito grave. Assim como, e aí isso aí vai virando precedente, assim como o Ministério Público, a promotora, achou por bem processar lá o Hospital Albert Einstein. E aí, a gente como sociedade vai deixar por isso mesmo? É muito, muito grave. Então eu só queria trazer esse alerta aí. A gente, assim, é triste ter que comentar isso, mas a gente tem que ir além de apenas comentar isso, né? E eu vejo que a elite brasileira,
brasileira, infelizmente, ela não faz o papel que deveria, porque a gente vai saber desse caso quando chega lá no TST e não cabe mais recurso. E vem a própria empresa tendo que se justificar. Mas tinha que ter alguma coisa que faça valer a lei. Isso é inconstitucional. Está completamente errado por tudo que o Marcílio aqui bem disse. A gente não pode aceitar esse tipo de decisão. E é impossível que a gente, no Brasil, fique refém de pessoas como essa, que para valer a sua ideologia, como esse presidente aí, faz o que for. E só para terminar, cadê a meritocracia nessa história toda, sabe? Essa questão das cotas, foi aprovada uma maldita lei que instituiu isso para o serviço público, e isso está servindo de precedente, inclusive, para o que deve ou não ser feito no setor privado. Tem um artigo maravilhoso do José Fux, que era o seguinte: e se a seleção tivesse que ser cota? Alguém aceitaria? Alguém aceitaria se na hora de elencar o time, eu sei que tem ali, mas não, tem que ser cota, tem que ser tanto de mulher, tem que ter negro, tem que ter PCD, tem que ter pessoas também com deficiência, tem que ter trans, ninguém aceitaria, é óbvio, entendeu? Então, vamos parar de interferir nas liberdades, principalmente. Assim, primeiro, por lei, foi aceito essa interferência no setor público. Agora, a gente vai aceitar o que não está na lei no setor privado também? Tem que ter um basta nisso. E isso tem que ter um basta também, agora na hora de você votar, de parar com isso de que, porque a vice tem que ser mulher, porque tem que trazer tantas mulheres, porque a indicação lá para o Supremo Tribunal tem que ser, ou tem que ser negro, ou tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que acabar de vez com essa palhaçada. Perfeito. Aqui no chat, Júlia, a Ortobon deveria fechar no Brasil e ir para o Paraguai. E na tela a gente coloca a foto, então, da Carolina Pires, CEO da Ortobon. Tá aí. Gente, é ridículo que em pleno século XXI a gente está aqui fazendo essa discussão, substituindo, entendeu, mérito por planilhas de identidade. É uma loucura. Uma empresa deve ser punida, sim, se discriminar alguém, entendeu? Mas não por quem contrata, gente. Se por um acaso uma mulher foi impedida de subir na empresa, né, por ser mulher, isso é um caso. Agora, concluir automaticamente que estão excluindo as mulheres na hora que eles contratam, pelo amor de Deus, a justiça devia se basear em provas, né? Eu acho que essa obsessão por igualar, né, por resultados iguais de homens e mulheres no mesmo cargo, está literalmente esquecendo um princípio de oportunidades iguais, né? Quando o foco deixa de ser o mérito e passa a ser o sexo da pessoa, a gente tem um problema, né? Não me parece um avanço, isso me parece um retrocesso. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.